Oi, gente querida, Deus abençoe a sua vida nesta noite. Os céus estão abertos neste lugar para derramar bênçãos celestiais e infinitas sobre a vida da gente. Antes de nós começarmos nessa noite, por favor, libere uma palavra de bênção na vida do seu irmão, da direita, da esquerda, da frente, de trás. E sejamos nesta noite, para a glória do nome de Jesus, boca de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Gente, nós temos uma palavra muito importante em 1 Coríntios capítulo 4 nesta noite, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja nos abençoando como igreja, de uma forma muito poderosa, através da sua palavra nesta noite. Abra sua Bíblia, ou acesse o seu tablet, o seu smartphone, em 1 Coríntios capítulo 4, porque tem palavra de Deus para abençoar a sua vida nesta noite, amém, meus irmãos? Quem esteve na terça-feira passada, diga amém, diga glória a Deus. Gente, na terça-feira passada, nós abrimos 1 Coríntios capítulo 3, e nós vimos o apóstolo Paulo falando acerca da igreja, e hoje ele vai falar sobre um tipo de gente muito importante dentro da igreja, que são as pessoas que trabalham na igreja, são as pessoas que servem na igreja, são as pessoas que estão desenvolvendo ministérios dentro da igreja. Então veja bem, quem aqui nesta noite tem um coração de servo e está dizendo assim: Jesus, eu quero te servir, eu quero fazer mais um pouco, eu quero que a minha vida esteja abençoando o corpo de Cristo. Se você é essa gente, diga amém, diga glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite, que a palavra desta noite, 1 Coríntios capítulo 4, tem algo muito poderoso para desafiar o seu coração de servo de Deus nesta noite. Você recebe isso, amém? Semana passada, em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo falou acerca da igreja usando 3 metáforas. Ele falou que a igreja é uma família, e como família é lugar de comunhão. Ele falou que a igreja é uma lavoura, é um campo, e como é uma lavoura, é um campo, é um lugar de crescimento. E ele falou também que a igreja é o edifício de Deus. E como edifício de Deus, a igreja, ela precisa ter qualidade. A gente não vai fazer a obra usando material de terceira. A gente vai trabalhar com o melhor, porque aquilo que Deus tem para a nossa vida sempre foi e sempre será o melhor. Amém por isso, queridos? Então, pelo fato da igreja ser uma família, ser uma lavoura, um campo, e ser também o edifício de Deus, é aqui dentro da casa de Deus que nós vamos ter comunhão. Você pode dizer amém por isso? A gente vai crescer, você pode dizer amém por isso, e a gente vai ter qualidade na nossa vida. Então se prepare para o melhor, querido, não se prepare para o pior não, porque o que Deus está desatando no nosso meio é incrível, é poderoso. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais passou, penetrou no coração humano, amém? Só que hoje Paulo, no capítulo 4, ele vai falar sobre o servo do Senhor, ele vai falar sobre a serva do Senhor, esse tipo de gente que eu e você desejamos nos tornar. Aí ele vai falar na noite de hoje, gente, sobre 3 marcas que não podem faltar na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, na vida do servo de Deus, na vida de uma serva de Deus. A primeira marca é a fidelidade. Todo servo de Deus, ele precisa ser uma pessoa fiel. Você pode dizer amém por isso? A segunda marca que ele vai falar é sobre a humildade. Então todo servo de Deus precisa ser uma pessoa humilde. Você concorda com isso? Diga amém. E a terceira marca que ele vai falar na vida de um servo, de uma serva de Deus, é a marca do amor. A gente precisa ter o amor de Deus no nosso coração, amém, queridos? Então vamos caminhar hoje em 1 Coríntios capítulo 4, dentro das marcas do servo de Deus, do ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Capítulo 4, meu querido, no versículo de número 1, olha o que o texto fala, gente, versículo de número 1, ele começa dizendo assim, ó: que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Você pode dizer amém por isso? Então o que isso significa, minha gente? Quem quer ter respeito tem que se dar o que, gente? Respeito.
Então a primeira coisa que um servo de Deus e uma serva de Deus tem que ter no seu coração: se a gente quer ser considerado como homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, serva de Deus, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos nos portar como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus, como uma serva de Deus. Então quando a gente vai para verificar essa palavra, que os homens nos considerem como ministros, olha só, quando a gente usa essa palavra ministro na língua portuguesa, a gente sabe que um ministro é aquela pessoa que está no escalão do governo mais alto, é uma autoridade, é uma pessoa muito importante. Quando a gente olha essa palavra ministro dentro do lugar religioso, dentro do espaço da igreja, a gente vai entender que o ministro é aquela pessoa que é responsável pela igreja local. Gente, só que vocês não imaginam o que a gente acaba descobrindo nesse versículo. Essa palavra ministro, que está aqui nesse versículo de número 1, que o apóstolo Paulo usa no grego, ela é diferente de tudo aquilo que a gente conhece como ministro da república, aquela pessoa de autoridade, e como o cargo que a gente conhece dentro da igreja, que é a liderança da igreja. Gente, presta atenção nisso aqui. Essa palavra ministro que Paulo usa representa, naquela época que ele falou isso, que os homens nos considerem ministros, ele estava dizendo assim, que esse ministro é aquele tipo de escravo que ficava lá no porão do navio remando o barco. Então esses ministros que Paulo fala aqui, é aquele tipo de escravos que estavam lá escondidos no porão, remando o barco, e era gente condenada à morte. Eles ficavam ali no porão do navio, sentados naquela posição, com as pernas acorrentadas. Você já deve ter visto isso em muitos filmes. E eles ficavam trabalhando ali debaixo do pressão, do chicote de Roma, até chegar o dia da morte deles. Então o apóstolo Paulo, quando ele usa essa palavra ministro, gente, ele está falando o seguinte: olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. O que isso significa? Como gente que já morreu. Você consegue me entender nesta noite? Diga amém. Fala para quem sentou ao seu lado: querido, se você morreu em Cristo, diga para ele: morto não reage. Por isso eu repreendo toda a reação em nome de Jesus. Vocês conseguem entender o que Paulo fala acerca de ministros? Então ele está falando que dentro da embarcação chamada igreja, esses ministros que Paulo está falando aqui, eles não são as celebridades da igreja, eles não são os donos da igreja. Esses ministros que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é aquele tipo de escravo que está lá dentro do porão, remando no barco da igreja, servindo o capitão Jesus de Nazaré, até aquele dia em que a morte nos levar desse mundo, ou o arrebatamento da igreja chegar. Glória a Deus, queridos. Diga para quem sentou ao seu lado: meu querido, não, fala com mais fé, meu querido, o obreiro de Deus é um escravo de Jesus, já sentenciado à morte, e ele só obedece às ordens do poderoso capitão que vai conduzir a sua igreja. Amém, queridos? Então esse é o ministro de Cristo. Olha o versículo 2, versículo 1 ainda. Paulo diz que o ministro de Cristo, olha só, lá no finalzinho, gente, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. O que significa esse mordomo? É um dispenseiro. Gente, é aquele tipo de pessoa que toma conta da casa, das coisas do seu Senhor. Pergunta para quem sentou ao seu lado: ei, querido, diga de novo: ei, querido, você está preparado para cuidar das coisas da casa de Deus, das coisas do teu Senhor? Por que a gente está falando isso? Porque nós temos um coração que quer servir a Jesus, nós queremos ajudar a igreja, a gente quer cuidar das coisas do nosso Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo 1, meus irmãos, que o dispenseiro de Deus é aquele que cuida dos interesses do seu Senhor.
E outra coisa importante, Marcelão, é que o dispenseiro de Deus é aquele que chega diante de Jesus prestando conta do que ele está fazendo. Ele mostra para Jesus: olha, Jesus, o meu trabalho, olha como é que eu estou cuidando do ministério, olha como é que eu estou cuidando da célula, olha como é que eu estou cuidando do discípulo, olha como é que eu estou cuidando do novo convertido, olha como é que eu estou cuidando do pessoal da mídia, do pessoal do louvor, do pessoal do altar, do diaconato e de todas as áreas da igreja. Uma outra coisa que a gente observa aqui, irmãos, o dispenseiro de Deus é aquele que toma conta da comida da casa do seu Senhor. Olha que coisa interessante. Ele fica de olho no que está sendo preparado. E não é função do dispenseiro, não é função do mordomo prover o alimento da igreja, porque Jesus já preparou o alimento. O alimento é a palavra, irmãos. O alimento é o evangelho, irmãos. O alimento é a Bíblia, irmãos. A comida da gente é a palavra de Deus. Você ouviu domingo aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Então essa pessoa que Paulo está falando hoje aqui no capítulo 1, esse ministro, esse dispenseiro, esse mordomo, ele não é provedor. Amém, irmãos? O que ele é então? Ele é garçom. Ele está servindo na mesa. Ele chega na mesa de Jesus, sabe, preocupado com a alimentação de todo mundo. Ele vê que as crianças estão na igreja, ele prepara o leitinho. Mas tem adulto também na igreja, amém, irmãos? Tem gente já madura dentro da igreja, amém, irmãos? Então vamos lá, vamos fazer uma feijoada para os maduros, para os adultos, e o leitinho para as crianças. Você ia sentar na mesa de quem? Dos maduros, na feijoada, ou das crianças, no leitinho? Lembra que Paulo falou para essa igreja? Olha, eu queria falar com vocês a respeito da feijoada de Deus, mas não deu. Vocês ainda são meninos, vocês ainda são crianças, vocês ainda não têm musculatura, vocês ainda não têm maturidade. O negócio de você ainda é papinha, o negócio de você ainda é leitinho. Ah, quisera eu comer uma maniçoba gorda com vocês. Ah, quisera eu assar uma picanha saborosa com vocês. Mas não deu, porque vocês são carnais. Era o papo que Paulo estava tendo com essa igreja. Então, irmãos, o versículo de número 2, bota lá, meu filho, versículo 2, olha o que Paulo fala acerca dos ministros. Além disso, requer-se dos ministros, dos mordomos, dos dispenseiros, é que cada um seja achado fiel. Fala para quem sentou ao seu lado: a vontade de Jesus é que você seja achado fiel. E diga para o seu irmão: eu te abençoo hoje com a bênção da fidelidade. Que o seu coração seja fiel, que você seja um servo fiel, que você tenha uma vida de fidelidade. Quem recebe isso, diga amém. Então, glória a Deus, pode aplaudir, irmão. É para Jesus. Então vamos lá, irmãos. O que Jesus espera da equipe pastoral dessa igreja? Fidelidade. Vamos lá, vou repetir de novo. O que Jesus espera da equipe pastoral dessa igreja? Fidelidade. E dos diáconos? E do ministério de louvor? E de quem vem para a igreja assistir o culto? Fidelidade. Se tem uma coisa que Jesus vai procurar na nossa vida, Claudinha, é a fidelidade. E você tem sido um servo fiel? Você tem sido fiel nos seus dízimos? Você tem sido fiel com a sua família? Você tem sido fiel com o seu casamento? Você tem sido fiel com seus compromissos? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque hoje nós estamos abrindo a boca de Deus, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus, e Ele está falando para mim e para você, que o que se espera de cada um de nós, é que cada um de nós seja achado fiel. Quem recebe isso, diga amém. Agora veja bem, uma coisa muito interessante, irmãos, é possível que a gente tenha na nossa casa, assim como na nossa igreja, uma despensa linda e maravilhosa, cheia de comida, tudo de bom e do melhor. Você abre a geladeira e tem picanha, tem peru, tem carne boa, tem guloseimas. Você abre a despensa, tem vários tipos de alimento de qualidade. Assim o evangelho.
Quando a gente abre a Bíblia, a comida é boa, tem qualidade, mas às vezes a geladeira está farta, a despensa está cheia, mas quem é responsável de fazer a comida não tem qualidade, não tem competência para fazer um bom alimento, não tem competência para entregar uma boa mensagem para a igreja, porque Jesus já preparou o alimento. Você pode dizer amém, irmãos? Então a gente precisa entender que o obreiro de Deus, o dispenseiro de Deus, o mordomo de Deus, ele precisa ser achado fiel na sua competência de entregar comida boa para a igreja de Jesus, de entregar um alimento nutritivo para a igreja de Jesus, ao ponto das ovelhas de Deus chegar aqui no aprisco e saborearem uma comida deliciosa, que você tenha prazer de ser alimentado, que você tenha prazer, sabe, de receber essa comida balanceada, bem preparada. E é assim que nós queremos abençoar a sua vida aqui nesse lugar, meu querido. Então o obreiro de Deus, o dispenseiro de Deus, ele não tem que inventar mensagem. Você consegue me entender nessa noite? Ele não tem que inventar, porque a mensagem já está pronta. Ele tem que ser fiel e entregar a mensagem na íntegra. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu estou fazendo hoje aqui com vocês? Estou entregando a comida de Deus para vocês, estou entregando o alimento de Deus para vocês, estou entregando a palavra hoje aqui com vocês com responsabilidade, versículo por versículo. Eu não estou inventando nada para vocês, meus irmãos. O que eu quero que você entenda, como povo de Deus, numa época como essa, é que a revelação do Evangelho já está fechada no Apocalipse, e a palavra diz que nós não podemos acrescentar mais nada, e nem retirar mais nada. A palavra diz, ai daquele que tirar, e ai daquele que acrescentar. Isso significa que eu e você, nós precisamos ser fiéis ao texto dentro do seu contexto. A mensagem do Evangelho que precisa ser anunciada hoje em dia, ela é expositiva, ela não é revelativa. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1,6, ainda que um anjo desça do céu e ele anunciar um outro evangelho diferente do que está escrito, rejeita ele, repreende ele, não aceita ele, amaldiçoa ele. Quem consegue me entender hoje aqui, diga amém. Amém mesmo, irmãos? Uma outra coisa que Paulo diz, que os ministros de Cristo, que essa gente que foi chamada pelo ministério, que essa gente que tem um coração vibrante na obra de Deus, eles serão expostos a julgamentos, a críticas e a calúnias. A minha pergunta hoje para os vocacionados, para essa gente que tem um coração apaixonado, você está ciente que você vai ser criticado? Você está ciente que no momento que você decidir fazer alguma coisa para Jesus, você vai ser julgado, você vai ser exposto, você vai ser odiado por muitos e amado por alguns? É isso que Paulo vai mostrar, irmãos. Confira o que Paulo diz no versículo 3 comigo. Vamos lá. Versículo 3. Olha Paulo falando. Eu tão pouco. É como se ele estivesse falando assim, irmãos. Estou nem aí. Estou pouco me lixando. Todavia a mim pouco se me dá ser julgado por vós, ou até mesmo por um tribunal humano. Ou seja, Paulo está dizendo que os homens eles vão nos julgar. Uma coisa que todo ministro de Cristo precisa ter na vida dele é ser resolvido dentro dele. Hoje eu falei com o irmão Lula, né? Ele falou na entrada da igreja, olha pastor, eu sou resolvido. Eu digo, eu já percebi isso. Então a gente tem que saber que a opinião dos homens, que o julgamento dos homens não é mais importante do que a opinião de Deus e o julgamento de Deus. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, se tem uma cilada que a gente vai se dar muito mal na nossa vida, é quando a gente decide agradar os homens. A gente não consegue isso, porque os homens eles são inagradáveis. Eu e você, sabe, nós somos insaciáveis, nunca está bom para a gente nunca está satisfeito. Agora eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite, para você fazer um grande investimento na sua vida. É mais fácil agradar a Deus do que agradar os homens. Por isso decida hoje fazer a vontade de Deus.
e não se importar mais com a opinião alheia. Você concorda comigo, amém, queridos? Olha o versículo 3, Paulo está falando aí, Ronaldo, no finalzinho: eu tampouco a mim mesmo me julgo. Olha só que coisa interessante. Versículo 4, em nada me sinto culpado. Olha a consciência limpa dele. Mas nem por isso, pelo fato de não me sentir culpado, eu me considero justificado. Por que Paulo fala isso aqui, irmãos? Lá na época dele, os filósofos da época diziam o seguinte, que a nossa consciência é o nosso juiz. Então, se a tua cabeça, se a tua mente, se a tua consciência, ela não te condena, então fique em paz com Deus. Mas Paulo está falando aqui: eu tampouco me julgo, eu não me sinto culpado, mas nem pelo fato de eu não me sentir culpado, nem por isso eu vou me considerar justificado. Ou seja, ainda que a minha consciência não me condene nessa situação errada, isso não significa que Deus está concordando com essa coisa errada que a minha consciência aprova. Aí o versículo 4 ele vai falar o seguinte: precisa ser a minha regra de fé e a sua regra de fé. Finalzinho do versículo 4, está lá, olha: quem me julga é o Senhor. Fala para quem sentou ao seu lado: quem me julga, querido, é o Senhor. E isso a gente precisa estar resolvido nisso, porque no final das contas é no julgamento de Deus e não dos homens que eu e você precisamos confiar. A gente precisa entender que nem tudo que os homens aprovam, Deus também aprova. Que nem tudo aquilo que os homens reprovam, Deus também reprova. Deus tem o julgamento perfeito acerca da minha vida e da sua vida, e da minha vida e na sua vida. A última palavra, a palavra final, tem que ser a de Deus e de mais ninguém. Amém mesmo, queridos? Aí vem o versículo 5, gente, olha Paulo falando: portanto, igreja amada, nada julgueis antes do tempo, até que Jesus venha, porque quando ele chegar, ele vai trazer luz às coisas que estão ocultas das trevas, ele vai manifestar os desígnios do coração, e então naquele dia cada um receberá o seu devido louvor. Então, irmãos, a Bíblia mostra aqui que eu e você, nós não devemos julgar a vida alheia. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para julgar a vida de alguém? Essa função não é nossa, essa função pertence a Jesus. Você não tem o direito de dizer quem presta e quem não presta. Você consegue me entender hoje à noite? Paulo está dizendo que essa função é de Jesus, e vai chegar o dia certo para que esse tipo de julgamento venha acontecer. Agora Paulo também está dizendo aqui que quando Jesus chegar, ele vai trazer à luz todas as coisas, aquilo que a gente não conhece, aquilo que está oculto, aquilo que está em trevas. Ele vai manifestar os desígnios do coração. Ninguém vai poder mais se esconder, ninguém vai poder mais se fingir, mas naquele dia, cada um vai receber aquilo que merece. Aí chega o versículo 6, meus irmãos. Versículo 6, Paulo vai dizer uma coisa aqui muito interessante. Olha, ele diz assim, é mais ou menos assim Paulo falando: eu e o Apolo, que é um outro servo de Deus naquela igreja, nós queremos ensinar duas coisas para vocês, aqui no versículo 6. A primeira coisa que nós queremos ensinar para vocês, está escrito nesse versículo, é que nós não devemos ir além do que está escrito. Fale para quem sentou ao seu lado: não vá além do que está escrito. O que Paulo está falando? Qualquer ideia, qualquer coisa, qualquer tipo de conversa, por mais espiritual que pareça, não está escrito na Bíblia, descarta, irmãos. Qualquer tipo de doutrina que não tem respaldo bíblico, desconsidera, irmãos. Quem teve domingo de manhã e noite aqui na igreja viu Satanás tentando Jesus, Satanás tentando iludir Jesus, enganar Jesus com a Bíblia na mão. E a segunda coisa que Paulo fala aqui nesse versículo 6 é: não se ensoberbeçam. Olha só que coisa interessante.
Não se ensoberbeça a favor de um contra o outro, ou seja, não tenha preferência dentro da igreja. Trata todo mundo igual. Trata todo mundo com respeito, com consideração, com amor, com educação. O que ele estava falando? Não fica falando, eu sou de Apolo, porque o Paulo e o Pedro não prestam. Não fica falando, eu sou de Pedro, porque o Paulo e o Apolo não prestam. Quem sou eu? Quem é você para dizer quem presta e quem não presta? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus, queridos. Então vamos lá, marcas do ministro do Evangelho do Senhor Jesus. A primeira marca é a fidelidade. É da vontade de Jesus que cada um de nós sejamos encontrados fiéis. Será que você consegue trabalhar isso na sua vida nessa semana? Será que você consegue levar essa primeira marca e transformar ela em oração, dizer: Jesus, faz uma tatuagem bem grande na minha vida, no meu espírito, no meu coração, chamada fidelidade. Glória a Deus. Deus, ele tem prazer com essa gente fiel. Jesus, ele tem maior alegria com um crente fiel. E eu quero dizer para você que eu te abençoo, para você evoluir, para você crescer, para você criar musculatura na área da fidelidade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você vai ficar lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa, com o quesito da fidelidade. Segunda marca do servo de Deus é a humildade. Fala para quem sentou ao seu lado: olha, você fica muito bem se você se vestir de humildade. Glória a Deus, irmãos. Já pensou você receber, como é que a gente fala? Um codinome, um apelido, humilde. Onde você, olha, lá vai o irmão humilde. Glória a Deus. Mas é humilde de verdade, não é só colocar aquelas sandálias da humildade, né? A chinela havaiana, né? E está mostrando aí que é humilde. Não, é humildade no coração, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Versículo 9. Gente, isso aqui escandaliza o que nós vamos ler agora. Olha Paulo falando: porque eu tenho para mim, é mais ou menos assim, gente, eu estou desconfiado, viu? É mais ou menos isso, Bruno, que ele está falando. Que Deus, a nós os apóstolos, olha que coisa interessante, nos colocou por últimos, como aquele tipo de gente condenado à morte. Olha o que ele ainda vai falar: porque somos espetáculo para o mundo, mas não somente para o mundo, tem anjo assistindo a nossa vida. Os anjos estão assim, quero ver como é que ele vai sair dessa encrenca. Aí o time do inferno está lá, toma-te, ele vai se dar mal. Aí os anjos estão assim, rapaz, como é que esse cara vai sair dessa? Aí vem o Espírito Santo de Deus, aleluia, e dá o escape, dá o livramento, dá a sabedoria. Ele começa a mover os corações. Aí chega aquele exército de irmãos para nos ajudar, para nos acudir, para nos socorrer na hora da necessidade, na hora da aflição. Amém, irmãos? Olha, eu creio, eu sou esse tipo de gente, bíblico, evangélico, que eu acredito que na hora da provação, quem vai chegar não é anjo não, é irmão para te ajudar, viu, querido? Porque nós somos corpo, membros do corpo de Cristo. Então olha só, o que Paulo está falando aqui no versículo 9, eu tenho para mim, que Deus escolheu nós, o apóstolo, para sermos um tipo de espetáculo, para o mundo, para os anjos e para os homens. Diga para quem sentou ao seu lado: irmãos, irmão, irmã, Deus quer fazer da sua vida um espetáculo. Olha, fala aí, viu? Fala aí, porque está na Bíblia, viu, irmãos? Vamos ver aqui, que espetáculo é esse? Vamos conferir isso. Você lembra que o Satanás, ele chegou, eu falei isso sobre o culto da noite, viu? Satanás, ele chegou com Jesus no lugar sagrado, Jerusalém, pináculo do templo, e ele disse assim: Jesus, tu está começando o teu ministério, né? É, Satanás, eu estou aqui no jejum, lidando contigo. Pois é, vamos começar da seguinte forma, vamos começar fazendo o espetáculo. Te lança daqui abaixo e na hora da tua queda, você vai se aproximando das rochas, das pedras, e os anjos vão chegar, aquela miríade, e você vai sair flutuando, famoso.
na frente de todo mundo. Sabe por quê, Jesus? Está escrito no Salmo 91, porque Ele dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Olha como o diabo é bíblico, meus irmãos. Olha como o diabo usa a Bíblia, mas é fora do seu contexto. E Jesus, Ele conhece a palavra. Se Jesus não conhecesse a palavra com profundidade, Ele seria enganado por Satanás. E Jesus, que é o verbo, a palavra que se fez carne, Ele diz: não é assim que meu Pai trabalha. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso fazer espetáculo, eu não preciso fazer showzinho, eu não preciso chamar a atenção de ninguém, eu não preciso manipular pessoas para ter um ministério bem sucedido. Amém, queridos? E o Paulo está falando aqui que nós apóstolos, Deus pegou para sermos um espetáculo para o mundo, um espetáculo para os homens, um espetáculo para os anjos. Então vamos lá, irmãos, que espetáculo é esse que Paulo está falando aqui? Posso falar? Amém? Está preparado para receber? Então vamos lá, que espetáculo é esse, Sandrinha? Naquela época, essa palavra espetáculo, ela era usada para identificar aquelas pessoas que eram jogadas, lançadas na arena do Coliseu para morrerem, lutando contra leões, tigres, ursos e feras. É desse tipo de espetáculo que Paulo está falando, que nós, os obreiros de Deus, que nós, os ministros do Evangelho, que nós que fomos chamados para a obra de Deus, nós fomos chamados para ser esse tipo de espetáculo, que nós seremos lançados no meio das feras, que nós seremos maltratados, que nós seremos perseguidos, que nós seremos caluniados, que nós seremos massacrados. Os homens vão ver isso. O mundo inteiro vai assistir esse espetáculo. Os anjos vão ver esse espetáculo com a minha vida e a sua vida também. Então, meus irmãos, isso significa dizer nessa noite que toda pessoa que está aqui nesse lugar hoje e que tem um chamado de Deus para ser um obreiro, um dispenseiro, um ministro de Cristo, você não está aqui para ser aplaudido, você não está aqui para ser servido. Deus não te chamou para tu ser celebrado. Nós estamos aqui para sofrer e morrer por Cristo. Eu sinto muito te decepcionar nessa noite, mas eu preciso ser fiel a esse Evangelho. Eu preciso ser fiel a essa palavra. Paulo diz que foi esse Evangelho que ele recebeu direto de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, o Paulo, ele tinha um carinho muito grande por Timóteo. E na hora, irmã Alice, de chamar o Timóteo para o ministério, ele não disse assim: vem cá, Timóteo, vem se dar bem comigo, vem trabalhar comigo para você ficar bem na foto, para você ter um futuro garantido. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, o convite é esse: Timóteo, sofre comigo as aflições do Evangelho de Cristo. Enquanto muitas igrejas do mercado abrem suas portas para dizerem: venha para cá e pare de sofrer, o apóstolo Paulo está dizendo: sofre comigo. O que eu quero dizer nessa noite, para todos os vocacionados de Deus que estão aqui nessa reunião, missionários, pastores, evangelistas, mestres, diáconos, líderes de ministérios, líderes de células, discipuladores,
Se você acredita que o que nós estamos compartilhando nesta noite é o Evangelho do Senhor Jesus de verdade, eu te aconselho nesta noite, como seu pastor, sem medo de errar, para de reclamar, para de murmurar, para de choramingar da tua vida e sofre com Cristo, com alegria, com gratidão, com louvor, e seja bem-vindo ao Evangelho da vida real. Eu sinto muito te decepcionar, porque eu sei que venderam um evangelho errado para a gente. Eu sei que a proposta de evangelho que apresentaram para a gente é totalmente diferente como essa. É mais ou menos como aquelas propostas que nós vimos no domingo último passado. Na hora do pão, que tal a gente fazer do nosso jeito? Mostrando o poder e a glória, que tal a gente se dar bem com a riqueza, com a glória, com essa beleza que a gente vê no mundo? No pináculo do templo, que tal a gente fazer um espetáculo? Que tal a gente fazer diferente de todo mundo? Que tal a gente virar uma celebridade? Que tal a gente ficar famoso através do ministério? Vocês conseguem me entender nessa noite? De verdade mesmo? Amém mesmo? Estou te escandalizando? Olha lá. Vamos indo para o nosso final. O Rosivaldo disse que eu ia puxar a orelha, né? Não vai dar para a gente chegar ao final do capítulo 4, porque o tempo não nos ajudou. Mas versículo 10, veja a comparação irônica que o apóstolo Paulo ele faz sobre o que é um obreiro de Deus, um chamado de Deus, um vocacionado de Deus, e o rebanho comum do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha só, versículo 10, Paulo diz assim, olha, nós obreiros, nós somos loucos em Cristo, mas vocês são sábios em Cristo. Versículo 10, nós obreiros, nós somos fracos, mas vocês são fortes. Olha Paulo falando, nós obreiros, nós somos desprezíveis, mas vocês são os ilustres. Irmãos, escuta uma coisa que eu quero falar para vocês que mexeu muito comigo. Eu quero pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Por que chamava o apóstolo Paulo de louco, de doido varrido, de fraco e de desprezível? Escute o que eu vou te falar agora. O apóstolo Paulo, quando ele conheceu Jesus, ele largou a carreira dele no judaísmo. Ele tinha um rabinado. O apóstolo Paulo, se ele não tivesse se convertido e largado tudo, ele teria se tornado um rabino muito rico, muito famoso, muito poderoso. E a história do apóstolo Paulo mostra que ele largou tudo por amor a Cristo e se tornou um andarilho, um sem rumo, um missionário, um apóstolo. Ele largou tudo para se tornar um pregador itinerante do Evangelho. Não tinha morada certa, passava fome, frio, muitas necessidades, era açoitado, caluniado, preso, perseguido, e ele suportava tudo isso, irmãos, com humildade e amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Confira comigo, como é que a vida dele funcionava no versículo 11, abre os olhos e o coração, minha igreja, e presta atenção ao que ele fala aqui, sobre o sucesso do ministério dele. Principalmente você que é um vocacionado que está aqui, você que tem um cargo na igreja, você que tem um ministério na igreja, você que tem uma responsabilidade aqui na igreja. Olha aqui o que o apóstolo Paulo mostra para mim e para todos nós, meus irmãos. Versículo 11, até esta presente hora, nós sofremos fome, estamos nus, estamos recebendo bofetada, a gente não tem pousada certa,
estamos afadigados, muito cansados, trabalhamos com as nossas próprias mãos, não tinha sustento, tinha que se virar para comprar comida, pagar as contas, pagar as passagens dele. Olha o que diz aí: somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aí eu te pergunto, dá para atrair gente para um ministério como esse? Para um chamado como esse? Para uma vida como essa? É por isso que eu falo para vocês, que o chamado e o evangelho não é para pessoas desse mundo, é para pessoas que morreram para esse mundo. E o apóstolo Paulo diz que teve muita gente que naufragou na fé, porque quis fazer do evangelho e do ministério uma forma de ganhar dinheiro. Isso nunca vai dar certo, nem na minha vida, nem na sua, assim como nunca deu certo na vida de ninguém. Ah, pastor, mas eu vejo ali que tem um pessoal ali se dando bem. Aparentemente mesmo, meus irmãos. Então o que eu quero dizer para você, isso que a gente está enxergando na noite de hoje, a gente não passou ainda nem por um terço, Claudinha, daquilo que o apóstolo Paulo viveu, daquilo que o apóstolo Paulo passou, daquilo que o apóstolo Paulo sofreu. E por que eu estou mostrando dessa forma aqui para vocês? Para que hoje, meus irmãos, a gente possa ver e colocar o nosso coração diante do Senhor e podermos assim abrilhantar, lapidar, cuidar melhor do ministério e do chamado de Deus que a gente carrega dentro da vida da gente. Amém por isso? Eram 3 marcas, só deu para a gente falar de 2 por conta do tempo, tá? Mas a terceira marca, a primeira é a fidelidade, certo? A segunda marca é a humildade, certo? A terceira marca é o amor. E lá no versículo 14, Paulo vai falar sobre esse amor. É o 14? É. Olha lá, no finalzinho, olha, ele fala assim, olha: mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ele está chamando lá os membros daquela igreja de seus filhos. Mas olha só, no evangelho, os pastores, os ministros, os obreiros não são pai de ninguém. A única paternidade que é reconhecida depois da paternidade do nosso pai biológico é do nosso pai celestial. Então, quando Paulo fala aqui, eu estou falando como a filhos amados, ele não está falando de uma posição, de um título, mas ele está falando de um coração. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós pastores, nós não somos pai de ninguém, mas o nosso coração, ele se preocupa com vocês. A gente pensa em vocês o dia todinho, a gente se preocupa com vocês. Tem horas, sabe, irmãos, quando a gente recebe uma notícia ruim, uma coisa errada, uma coisa negativa, que aconteceu com alguém da igreja, a gente sofre também. Paulo, ele chega a falar: olha, eu gerei vocês. Ele usa a figura de linguagem de uma mãe dando à luz. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos sentimentos, nós temos emoções, a gente é uma família, a gente se ama. Vocês fazem parte das nossas orações. Quando a gente é chamado para um ministério, acabou com as coisas lá do mundo. O nosso trabalho não é mais secular. O nosso trabalho não é mais ganhar dinheiro. O nosso trabalho é cuidar do rebanho do Senhor Jesus. E para a gente trabalhar cuidando do rebanho do Senhor Jesus, a gente não tem hora para dormir. A gente não tem hora para acordar. A madrugada, irmãos, muitas das vezes não adianta ficar com a cabeça no travesseiro, que não vai rolar o sono. Tem que levantar, ir para o joelho, para as lágrimas, para o silêncio, e deixar o Espírito Santo empoderar o nosso coração, para que a gente possa saber qual é a direção que a gente tem que dar para o rebanho de Deus, qual é a palavra que a gente tem que trazer aqui para vocês.
Qual é a estrutura emocional, sentimental, espiritual que a gente tem que ter para a gente continuar sendo bênção na vida de vocês? Então quero dizer para vocês, igreja linda e maravilhosa, que Deus tem promessa com a nossa vida. Está apenas começando, mas aqui nesse lugar vai estar chegando uma nuvem muito poderosa, trazendo muitas chuvas e coisas muito poderosas de Deus, não porque a gente é melhor do que qualquer um, mas é porque a gente acredita que Deus ele tem algo com a vida da gente, e esse algo de Deus passa por tudo isso. A nossa igreja ela está trabalhando de uma forma muito séria com a palavra de Deus. Nós estamos corrigindo a teologia, o ensino, a pragmática da palavra. Isso vai ser muito bom e poderoso para a vida de cada um de nós. Quem esteve aqui nesta noite sabe agora o que significa ter uma vocação, um chamado. Não é brincadeira, não é para se dar bem, não é para garantir o seu futuro, porque o que tem mais de incerto nessa vida é quando a gente passa a depender da fé, e a fé ela sempre nos surpreende, porque não depende de nós não temos o controle disso. Por isso, meus irmãos, vocês nunca vão ver a gente vindo aqui para frente e prometendo coisas que a gente não pode cumprir, tipo, vem aqui, venha ser curado, vem aqui, venha ser liberto, vem aqui que você vai experimentar tal coisa. Isso não depende de nós. Agora uma coisa é certa, quando eu chamar você aqui na frente, venha preparado, porque Deus vai te surpreender, porque não somos nós quem vamos fazer, mas é aquele que está trabalhando conosco. Ele está presente na igreja, e o que Ele tem para você, Ele vai te dar pessoalmente, somente para você, não vai vir por recado de ninguém não. Amém por isso? Será que eu consegui abençoar a sua vida hoje à noite aqui? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Aí venha para cá para frente então hoje à noite.